Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo aqui pela TV Grandourados. É sempre bom estar na sua companhia, poder comunicar a palavra de Deus a você, a sua família. Nós estamos aí no mês de maio, o mês que nós comemoramos o mês da família, várias programações voltadas à família. E também o mês de maio para nós tem um significado importante como igreja local, porque é o aniversário da igreja, dia 27 de maio. A Igreja Presbiteriana de Dourados estará fazendo 66 anos de organização religiosa. 66 anos que foi organizada a Igreja Presbiteriana de Dourados. Foi no dia 27 de maio de 1952 a organização da igreja, mas ela já funcionava há 23 anos. Então, somados, são quase 90 anos já da presença presbiteriana aqui na cidade de Dourados, a pregação do Evangelho, a proclamação do Reino de Deus aqui nessa cidade. Temos grande alegria nisto. Você também fica convidado para a programação da igreja neste fim de semana, tá bom? E não saia daí, nós vamos a um intervalo e voltamos exatamente para falar da igreja que Jesus Cristo fundou e onde você e a sua família deve estar presente. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue
3021 1135. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 13, quando Jesus fala sobre a igreja que ele fundou, a igreja cristã, a igreja de Cristo. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olhando ainda no versículo 24 deste mesmo capítulo de Mateus, capítulo 16, Jesus fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse texto é muito importante para nós quando vamos falar de igreja. Nós dissemos no início do programa que a Igreja Presbiteriana de Dourados estará fazendo agora, dia 27 de maio, 66 anos de organização eclesiástica. Há toda uma programação para comemorar o aniversário da igreja, é bom que faça, mas a igreja não é um templo. A igreja é o seu rebanho, é o povo, são as pessoas salvas, redimidas pelo Senhor Jesus Cristo, compradas no sangue, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A igreja não é um prédio, não é uma construção de tijolo, madeira. A igreja são cada pessoa, cada um dos seus membros, desde as criancinhas que foram batizadas, recebidas no corpo de Cristo, até os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, cada pessoa, cada família que compõe aquele rebanho, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele não vai levar os prédios, os edifícios, ele vai levar as pessoas que congregam ali, aqueles que ele salvou e redimiu com o seu precioso sangue. Então, isto é a igreja de Jesus Cristo, todos os eleitos de Deus, em todos os tempos, em todas as dispensações, em todas as gerações, enfim, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto interessante porque, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, enquanto ele caminhava com seus discípulos, ele olha então para eles num momento que o seu ministério já tinha ganhado uma repercussão popular, social,
quando Jesus de Nazaré já era conhecido nas diversas regiões, e ele então volta para os seus discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou o que o povo fala a meu respeito? E então os discípulos começaram a responder. Uns dizem João Batista. Você lembra quem foi João Batista? João Batista é aquele profeta que pregava no deserto, que se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, vestia de pelo de camelo, andava pelo deserto. A sua pregação era dura aos ouvidos, porque ele não poupava ninguém. Olhando os fariseus, ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu de fugir da ira vindoura, que o machado está colocado sobre a raiz, a árvore que não der fruto será cortado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Era a pregação de João Batista, o precursor de Jesus. É ele quem diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que, olhando para Jesus e falando a respeito de Jesus para os seus discípulos, disse: eu não sou apto a desatar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. João Batista dava o testemunho de Jesus. Foi morto por Herodes, porque Herodias pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e Herodes assim o fez, mandou decapitar, cortar a cabeça de João Batista. Então, quando João Batista já era morto nesse tempo, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguns falam: é João Batista que ressuscitou. Outros já diziam o seguinte: não, ele é Elias. Jesus é Elias, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que o profeta Malaquias encerra o seu texto dizendo que Deus mandaria o profeta Elias antes daquele tempo. Então, é Elias que Deus mandou de volta à terra. Ele subiu ao céu num carro de fogo e Deus agora o mandou de volta à terra. O povo acha que o senhor é Elias, identifica o seu ministério com o ministério de Elias. Outros já diziam: não, é Jeremias, porque Jeremias foi um profeta perseguido, e como a religião judaica perseguia Jesus, então identificou o ministério de Jesus com o ministério de Jeremias. E Jesus então vira para eles e diz assim, enquanto outros ainda diziam: há algum dos profetas, e algum profeta importante de Deus, que Deus mandou até Israel, mandou para pregar o reino dos céus, um novo tempo na história da humanidade. Enfim, identificaram Jesus com grandes personagens: João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro dos profetas, porque o povo sempre teve esses profetas na história de Israel em alta consideração, embora quando eles viveram e pregaram a palavra de Deus a eles, foram desprezados, mas depois de mortos, reconheceram que eram profetas de Deus e passaram a ter na galeria dos profetas em alta consideração. Às vezes isso acontece. Enquanto a pessoa está presente numa comunidade, não é muito valorizado. Depois que morre, ou que muda para uma região distante, não tem mais, e começa aquela, tempo bom, aquele pastor, aquele servo de Deus e tal. Enquanto ele está presente, não tem muito valor. Depois que vai, passa a ter valor. É algum dos profetas. Jesus então vira para eles e fala assim: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E vocês? Quem sou eu para vocês? Então, Simão Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que haveria de vir. O Senhor é o Messias.
O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é aquele que os profetas anunciaram. O Senhor é o conteúdo da mensagem dos profetas. Olha aqui a diferença de Pedro para o povo. O que eu quero te chamar a atenção com isso, e vamos esmiuçar mais, é o seguinte: o que diz o povo a respeito de Jesus nos nossos dias? O que o povo fala de Jesus? Um diz que é um grande profeta, ainda hoje. Outro, não, ele foi um grande mestre. Outro entende, não, ele é o Filho de Deus. Outros chegam a dizer o seguinte: olha, Jesus de Nazaré ou Jesus da história que você quer saber? Cada um dá uma divagada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas para você, o que ele representa? Para a história, a gente sabe o que ele representa. Tem até um filme já rodando aí, você pode assistir, Deus Não Está Morto, tem o 1 e agora saiu o 2. A grande questão é se ele era um personagem histórico, a ponto de um professor de história poder falar de Jesus Cristo numa sala de aula sem estar pregando uma religião. Ele é ou não é um personagem da história? Ele viveu ou não viveu na história? Ele pisou ou não pisou o solo deste planeta? Ele é um homem, verdadeiramente homem, que nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como um homem? Ou ele é uma alma encarnada, sei lá o quê? Quem é Jesus para você? A história, hoje as escolas têm medo de falar da pessoa de Jesus Cristo e estar pregando a religião, estar impondo o cristianismo. Aliás, as faculdades, os ambientes hoje da escola pública, faculdade, você pode falar de tudo enquanto é personagem, menos de Jesus Cristo. Como se fosse proibido falar de Jesus Cristo, pode defender tudo enquanto é minoria, maioria, tudo enquanto for ideologia, pode defender ateísmo, pode defender tudo, só não pode falar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é um personagem histórico ou não é? Ele pode ser falado numa aula de história como se fala de um personagem histórico, ou por ser ele o Filho de Deus, não pode falar nele como um personagem histórico. As nossas faculdades baniram Jesus do seu ambiente. Parece que é proibido tocar neste nome. As pessoas, quando falam em Jesus Cristo no ambiente da escola pública, de uma sala de aula, de uma universidade, as pessoas criam um ódio no coração. É ou não é um personagem histórico? Mas ele é mais do que apenas um personagem histórico. Mas é um personagem histórico. Ele viveu na Palestina. A história converge nele antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ele é também uma figura histórica. E quando Jesus pergunta quem diz o povo ser o Filho do Homem, e as respostas são vagas, João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas, mostra que ele, de fato, tem uma identificação com estes personagens históricos que também viveram na história, que também compõem a marcha da civilização, a história da humanidade. Mas Jesus é mais do que um personagem histórico. Ele pode satisfazer a sua alma, e nenhum outro personagem histórico pode satisfazer a sua alma. Nós vamos dar um intervalo e vamos voltar para falar neste tópico. Ele é mais do que um personagem histórico. Não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida,
Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos hoje analisando o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Então, Jesus é mais do que um personagem histórico, embora seja também um personagem histórico. Nenhum outro homem que viveu nesta terra influenciou tanto a humanidade e continua influenciando como a pessoa de Jesus Cristo. Nem todos os Césares juntos, nem todos os imperadores romanos, nem todos os grandes personagens da história humana, tanto na área política, governamental, quanto intelectual, filosófica, nenhum personagem influenciou tão profundamente a história da humanidade como Jesus Cristo, e nós não podemos falar nele nas nossas salas de aula, nós não podemos falar nele abertamente nas nossas ruas, nas nossas praças, nas nossas casas, nos nossos templos. Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não era um profeta, ele era aquilo que os profetas falaram, o Messias, o prometido de Deus, o esperado das nações, o amado da nossa alma, aquele que vem e satisfaz os anseios da nossa alma, aquele que vem e perdoa os nossos pecados, aquele que vem e nos reconcilia com Deus, o Pai, de onde viemos e para onde voltaremos. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele não é nenhum profeta, ele é a mensagem dos profetas. Ele é a expectativa dos profetas. Ele é mais do que apenas um personagem humano. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, o enviado de Deus para salvar você e a sua casa. Se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem absolutamente nada. A sua alma é vazia, o seu coração é carente, você precisa de Jesus Cristo. Por isso que Pedro olha para ele e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para Pedro e fala: Pedro, você é feliz, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é meramente uma comprovação histórica. Não, Pedro, você tem uma revelação da parte de Deus na sua alma. Deus revelou Jesus Cristo ao coração de Pedro, é isso que Jesus está dizendo. Deus revelou ao seu coração quem eu sou.
Porque por mais que você estudar a filosofia, a história, as ciências, as religiões, você chegará a conclusão nenhuma se o Espírito Santo de Deus não revelar Jesus Cristo ao seu coração, não fazer com que você venha entender, trazer ao seu coração esta graça bendita do Evangelho. É por isso que Jesus fala para Pedro: você é bem-aventurado, Pedro. Não foi carne e sangue quem te revelaram estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Foi o meu Pai que te revelou isso na alma. Meu querido telespectador, se o Espírito Santo não revelar Jesus Cristo ao seu coração, para você matar a sua sede de Deus, para preencher o vazio da sua alma, para promover o perdão dos seus pecados, a fé salvadora em Jesus Cristo, o consolo da graça de Deus, você jamais terá este Evangelho na sua alma. No dia que o Espírito de Deus revelar o Evangelho, Jesus Cristo, ao seu coração, você não vai mais precisar de ficar correndo atrás de misticismo religioso, corrente disso e daquilo, novena disso e daquilo. Você não vai mais precisar de ficar correndo atrás de fita disso, peregrinação não sei aonde. No dia que o Espírito Santo revelar Jesus Cristo ao seu coração, você será um bem-aventurado de Deus. Você será uma pessoa cuja alma será cheia da graça de Deus, cheia do Evangelho da graça de Deus. O que as pessoas estão carentes hoje é de Jesus Cristo. Jesus é o maior bem que a sua alma deseja e é o maior bem que a sua alma pode receber. É por isso que ele diz aqui para Pedro: você é feliz, Pedro, você é bem-aventurado. Foi meu Pai que está nos céus quem te revelou isto. E Jesus então vira para Pedro e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras de Jesus não é para fazer confusão no nosso meio. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual que é esta pedra? Esta pedra é aquela confissão que Pedro fez, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta pedra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a igreja de Jesus Cristo está edificada. Por onde o Evangelho é pregado que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias anunciado pelos profetas. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o esperado das nações, Ele é o amado da nossa alma, Ele é o desejado da nossa alma. A sua alma não deseja prazer e fortuna, fama, riqueza. A sua alma deseja tão somente a pessoa de Jesus Cristo, e só Ele pode saciar a sua alma e o seu coração. Talvez você já correu atrás de tanta coisa para ter uma paz interior. Seria o momento de você convidar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para vir habitar no seu coração e fazer morada no seu coração. Te dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva, um novo rumo para a sua vida, para o seu viver. Tu és o Cristo. Então Jesus diz: é sobre esta pedra, Pedro, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tão precioso ser igreja de Jesus Cristo, porque nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E jamais prevalecerá sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno já intentaram de tudo para prevalecer contra a igreja de Cristo, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, por mais que o diabo queira fechar uma igreja, por mais que ele queira atacar os filhos de Deus, por mais que ele queira prejudicar a pregação do Evangelho, não é a porta do inferno que prevalece contra a igreja, é a igreja que prevalece contra as portas do inferno.
É ela que avança contra a escuridão e não a escuridão contra a igreja. É interessante nós entendermos isso. Estamos aí para comemorar o aniversário da igreja, uma igreja que foi fundada para pregar o evangelho, para proclamar as boas novas de salvação, uma igreja que foi formada aqui como um trabalho missionário, depois um campo estabelecido de evangelização, depois uma organização em congregação, depois uma organização em igreja e depois, pregando o evangelho, pôde organizar várias outras igrejas na nossa região, aqui mesmo dentro de Dourados, em toda a região, pregando o evangelho em cima desta confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, em quem a sua alma deve refugiar. A igreja continua firme neste propósito. Nós não negociamos o evangelho, não trocamos o evangelho de Jesus Cristo por nenhuma teologia da prosperidade, por nenhum bem-estar do homem nesta terra. Até porque esse texto, depois nós conseguimos a leitura, a partir do verso 24, Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, se você quer ir após Jesus, você terá que negar a si mesmo e não buscar um bem-estar aqui neste mundo. Você terá que negar a si mesmo. Se o evangelho tivesse sido dado a nós apenas para buscar uma paz de alma, um bem-estar neste mundo, uma filosofia zen para nossa deleite, para o nosso deleite aqui nesta terra, Jesus jamais teria nos ensinado a negar a nós mesmos. E é interessante que, nesse contexto, ele diz a Pedro assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pela pregação da palavra de Deus, a igreja abre as portas do céu para o pecador. Ou então a igreja fecha as portas do céu para um pecador, pela pregação da palavra de Deus. Igreja não salva. Nenhuma placa de denominação, seja ela presbiteriana, católica, batista, metodista, o que for, pentecostal, neopentecostal, igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus Cristo. É Ele que está dizendo: dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino do céu. Ou seja, você vai pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Pela pregação do evangelho, a igreja abre as portas do reino dos céus ao pecador, ou então a igreja fecha as portas do reino dos céus. Mas se você quiser seguir a Cristo, você terá que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois então segui-lo. Como é bom saber que Jesus tem um projeto de vida eterna para nós. Como é bom saber que aquele que ama ao Senhor Jesus Cristo, cujo coração foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele não vive confuso. Quem é Jesus para você? Ele é um mestre, ele é uma alma boa, ele é um profeta. Não, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que veio morrer na cruz para me salvar. Ele aceitou levar sobre si um fardo que era meu. Ele aceitou sobre si os meus pecados. E naquela cruz, ele pagou o preço da minha salvação, para que eu agora, crendo nele, eu possa ter a salvação e a vida eterna. Isso aqui é o coração do Evangelho. E é esta mensagem que nós pregamos. Uma mensagem de esperança, de salvação e de vida eterna. Como é o Evangelho? Puro e simples. Como é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo hoje. Quero agradecer a sua companhia, deixar o convite para você estar conosco no fim de semana 26, 27 e 28 para juntos comemorarmos os 66 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. E além deste dia, nas demais programações da igreja, todas as semanas nós temos diversas programações e no domingo às 9 horas da manhã a escola dominical e às 19 horas o culto. Você é o nosso convidado, tá bom? Nós vamos orar por você, pela sua família. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós agradecemos este tempo juntos aqui. Esse tempo quando pudemos proclamar a Tua palavra, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e é sobre essa pedra que a Tua igreja está edificada. O Senhor não é apenas o fundamento, o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o amado da nossa alma. Onde chega o nome do Senhor Jesus Cristo, não somente o nome, mas a palavra viva e eficaz, chega também trazendo transformação, trazendo alegria, trazendo salvação e trazendo esperança. Oramos por aqueles que nos ouvem agora, que nos assistem agora, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um deles. Oramos agradecidos pelos 66 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Dourados, pregando o Evangelho, anunciando a Tua salvação, fazendo missões, participando da vida social, da vida eclesiástica, mas também da vida social, da construção dessa cidade, participando da educação dos filhos, do tratamento da saúde, da expansão missionária do Teu reino aqui nesta região. Abençoe ricamente o trabalho desta igreja e de todas as nossas igrejas irmãs, pregando a Tua palavra, anunciando a Tua salvação. Oramos por aqueles que nos acompanham agora, pelos seus lares, pedimos a Tua bênção e a Tua paz. E nós oramos para que o Evangelho chegue ao coração de cada telespectador nosso nesta tarde. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha, muito obrigado aqui pela sua companhia. Deus te abençoe. Continue na programação da TV Grand Dourados, a TV da família douradense. Cada dia